O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, anunciou todos os seus secretários para o mandato dos próximos 4 anos para a educação. Ele escolheu a pedagoga e doutora em educação, Janaína Aldino. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, anunciou todos os seus secretários para o mandato dos próximos 4 anos. Para a educação, ele escolheu a pedagoga e doutora em educação, Janaína Aldino. Vamos conversar agora com a nova responsável da pasta, que vai nos contar sobre os planos e metas para o trabalho na capital. Boa tarde, secretária. Seja muito bem-vinda ao Conexão RS. Essa pasta que é tão importante e principalmente neste momento de pandemia. Mas antes da gente falar sobre os próximos planos, as metas para esse governo, eu não posso deixar de lhe perguntar como a senhora vê o encerramento do último ano letivo, que não acabou, né? O encerramento do último ano. No final do ano passado, uma portaria da antiga gestão optou pela progressão automática. Como a senhora vê essa questão? Boa tarde. Perfeito. Boa tarde a todos que nos ouvem. Sobre a questão do calendário, é importante a gente começar dizendo que o calendário escolar foi o primeiro desafio eleito na nossa pasta para a gente poder fazer uma orientação para a rede. Para isso, a gente abriu um diálogo com escolas de educação infantil, escolas de ensino fundamental, para escutar muito o cenário e o contexto dos diretores nesse ano tão sofrido que foi 2020 em função da pandemia. A gente tinha 2 portarias que nós analisamos, uma delas trata sobre o calendário de 2020 e a outra portaria trata sobre a progressão automática. Então, são 2 portarias diferentes. É importante a gente destacar isso. O que nós fizemos, chegando na secretaria? Nós fizemos uma análise considerando a legislação, considerando o cenário pandêmico que a gente vive, considerando o cenário das escolas, e orientamos ontem, então, o encerramento do ano letivo de 2020. Isso a gente está encaminhando, então, a revogação dessa portaria que estendia esse ano letivo de 2020, justamente porque a gente entende o quê? Quanto mais tempo a gente seguir o ano letivo, mais tempo a gente vai demorar para finalizar e depois retornar às aulas para a gente começar 2021. Então, qual é a nossa proposta? Encerramos o calendário de 2020 até sexta-feira nas escolas de educação infantil e ensino fundamental, pega toda a educação básica, escolas da rede, exceto as escolas comunitárias da educação infantil, que nós ainda estamos analisando alguns cenários importantes, porque conversamos ontem com os dirigentes das escolas de educação infantil. Por que esse encaminhamento? Porque a gente tem 2 situações. Primeiro, a questão legal, que nós analisamos que é importante validar as metodologias que foram utilizadas pela escola nos diferentes contextos, ou seja, as escolas migraram para o ensino remoto e, de acordo com esse ensino remoto, as escolas tiveram que se adaptar usando diferentes metodologias. Nós entendemos que esse trabalho, sim, ele precisa ser validado pela Secretaria de Educação, e com isso, o nosso esforço e o nosso desafio agora é fazer um bom planejamento para a gente iniciar bem o ano letivo, já retomando as aulas presenciais no dia 22 de fevereiro. Pois é, ontem ficou definida essa nova data, o dia 22 de fevereiro, para o retorno das atividades. Como vai funcionar esse retorno? Vai ser um retorno presencial efetivo ou ainda vai ter algum modelo híbrido? A gente ainda não consegue trazer todos os alunos para dentro da escola em função do decreto e do distanciamento social. O que nós estamos propondo? Já começamos esse estudo dentro da secretaria. Nós vamos propor um sistema de rodízio, então, num primeiro momento, nós vamos, sim, abrir as escolas, atendendo, justamente dando prioridade para aqueles alunos que nós vamos também fazer esse levantamento, que são os alunos que não frequentaram, que não tiveram nenhum tipo de acesso com a escola. O que a gente está querendo levantar? Aquele aluno que, por algum motivo de acesso tecnológico, de carência de computador, de outros equipamentos, ele não teve acesso ao professor, ele não teve as condições necessárias para poder fazer um bom acompanhamento do ensino remoto. Então, essa é a nossa prioridade. A gente precisa resgatar esses alunos que de alguma forma ficaram muito distantes da escola no ano de 2020. Então, a nossa proposta é abrir as escolas, retomar o ensino presencial, dando prioridade justamente para esses que tiveram mais dificuldade do contato com as escolas.
Tem alguns países que, durante o distanciamento social, durante as restrições, inclusive a comércio, não fecharam as escolas. Vocês têm uma visão parecida com isso ou acham que, com uma possível segunda onda, deve ser pensado um novo fechamento das escolas? A gente só tem que ter o cuidado quando a gente enxerga outras iniciativas, principalmente fora do Brasil, porque a gente não pode nunca se comparar, né? Acho que a gente fala de contextos que são muito diferentes. Perfeito. O Brasil ele tem um contexto, né? E justamente na questão do enfrentamento da Covid, acho que a gente vem acompanhando algumas dificuldades em relação a outros países, mas podemos sim buscar algumas soluções, né, e podemos aprender com outros países e até aprender aqui no próprio, né, no Brasil e com outras escolas, né, de formas de soluções que a gente pode serem compartilhadas para que a gente possa voltar ao ensino presencial de forma mais segura. Secretária, em relação aos alunos, né, que tiverem Covid, que ficarem com suspeita da doença, algum familiar, esses alunos que não forem até a escola, vão ter algum prejuízo? Vai haver marcação de falta? Como as escolas vão lidar com essa questão? É importante, quando eu comecei a conversar com vocês, eu disse, existem duas portarias, né? Uma portaria que trata sobre o calendário escolar, que essa orientação nós estamos, né, mudando, encerrando agora o ano letivo de 2020, e a outra portaria que trata da progressão automática, né? Então, assim, todos os alunos eles serão progredidos com acompanhamento no ano de 2021. Essa progressão automática não significa que nós estamos aprovando, né, sem aprendizagem. O nosso esforço agora, e é um grande desafio, é a gente mapear os alunos, né, que tem muita defasagem escolar. Ou seja, antes da pandemia a gente já tinha um cenário nos nossos indicadores educacionais de que a nossa aprendizagem precisava melhorar, né? A aprendizagem dos alunos precisava melhorar. Agora, com o agravamento do cenário pandêmico, a gente sabe que esse desafio aumentou ainda mais. Então, é importante, né, destacar que essa portaria, ela nos respalda para que a gente trabalhe com a progressão automática. Porém, a nossa proposta pedagógica, enquanto rede, é que precisa ser muito inovadora, muito acolhedora, para a gente definir as melhores estratégias para justamente fazer um bom trabalho com esses alunos que precisam ser resgatados em relação à defasagem de aprendizagem. Perfeito. Na prática, vocês já montaram algum tipo de estratégia para fazer esse acompanhamento? Como isso deve ser feito? O que já foi pensado? Então, o que a gente pode considerar de defasagem de aprendizagem? A gente sabe que tem um indicador que é muito importante, que é a distorção idade-série. O que a gente contabiliza como distorção idade-série? O aluno que está 2 anos atrasado no fluxo escolar, né? Para a gente corrigir esse fluxo escolar do aluno, a gente precisa de programas de correção de fluxo. Isso a gente não faz só com o professor, ou seja, a gente não pode passar só a responsabilidade do professor durante as aulas, né, resgatar esse aluno que tem uma defasagem maior. Então, uma das estratégias que nós estamos pensando dentro da secretaria precisamos sim, né, levar para as escolas programas de correção de fluxo. Outra estratégia, e aí isso vai ser apontada muito devido ao levantamento que nós estamos fazendo, são os alunos que têm poucas defasagens de aprendizagem. E aí, com programas de reforço escolar, com um contraturno, a gente consegue, né, recuperar essa defasagem. Então, vejam, tem diferentes estratégias, né, que a gente pode atacar, mas para isso a gente precisa ter um bom levantamento do número real dos alunos que estão com mais dificuldade de aprendizagem. Bom, secretária, como está a situação hoje em relação às empresas que realizam o serviço de higienização das escolas em Porto Alegre? Perfeito. É importante dizer também que essa questão do contrato, ela foi considerada nesse encerramento do ano letivo, porque estamos aqui com uma licitação judicializada, né, que a gente está buscando junto com o procurador, a PGM, né, uma rápida solução. O que a gente diz de rápida solução? A gente não quer fazer algo, né, que daqui para frente, em 6 meses, a gente vai ter que resolver esse problema de novo. Então, o nosso esforço e o nosso desafio agora é encontrar essa rápida solução, justamente porque a gente precisa retomar as aulas presenciais no dia 22. Perfeito. Secretária, em 2020, 5 escolas de Porto Alegre atingiram as metas do IDEB. Como é que a senhora enxerga esses resultados e o que é necessário para nós melhorarmos esses índices na capital?
Perfeito. Bom, quando a gente fala de IDEB, é muito importante a gente desmembrar esse indicador. O IDEB é composto por 2 indicadores. Primeiro é a Prova Brasil, que é composta, né, pelo conhecimento, diagnóstico do conhecimento, e segundo, o indicador de fluxo escolar, né? Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente analisa esse número, né? Qual é o movimento que pode ser feito aqui? Aqui tem um movimento pedagógico, né, que a gente precisa reforçar a questão da qualidade do ensino, da aprendizagem dos alunos, e isso é visto atrás da Prova Brasil, e nós vamos trabalhar muito a importância da cultura da avaliação. Mas vejam, não é uma cultura de avaliação, né, punitiva, uma cultura de avaliação fiscalizadora, pelo contrário, a avaliação ela tem que ser inserida no processo pedagógico como uma coisa natural. A gente avalia retratos. Hoje, se a gente fizer uma avaliação de aprendizagem dos alunos, a gente está tirando um retrato da rede. Daqui a 2 meses, se a gente fizer uma avaliação diagnóstica, nós vamos ter outro retrato. Então, isso tem que se tornar uma cultura no processo de ensino-aprendizagem, e uma cultura muito saudável. Então, a nossa proposta é que a gente incorpore a avaliação diagnóstica na secretaria junto com as escolas. Quando eu digo junto com as escolas, nós temos que construir isso junto com os professores. Nosso grande desafio hoje no IDEB é que ele é uma prova externa. Eu sou defensora dessa prova externa, eu acho que o IDEB ele veio, né, como indicador importante para a educação em termos de gestão, quando a gente precisa enxergar o cenário da educação brasileira. Mas, porém, quando a gente vai em cada contexto escolar, é muito importante que a gente considere a realidade da escola. Tem muito trabalho que a gente não consegue ver no IDEB. O IDEB é uma avaliação de português e matemática, mas tem muitos fatores, né, que vêm antes do IDEB que a gente precisa considerar quando a gente fala em ensino de qualidade. Perfeito. Secretária, um dos objetivos da Secretaria é resgatar uma integração, né, entre os alunos, os professores, os pais. Quais estratégias vocês estão montando para que isso aconteça, principalmente no momento de pandemia, onde os alunos foram para casa e tiveram o apoio dos pais, né, para a educação? Perfeito. Esse é um movimento que já iniciou, tá? A gente não montou uma estratégia, na verdade, a gente já iniciou. No nosso primeiro dia, nós fizemos uma reunião com os diretores das escolas de educação infantil e ensino fundamental. Nem todos conseguiram participar, porque a gente tem essa limitação aqui mais tecnológica, mas esse movimento do diálogo e a transparência da gente poder chamar as escolas, os nossos diretores, primeiro ouvi-los, né? Porque quando a gente fala em política pública de educação, é muito importante a gente entender que quem opera isso é a escola, é o diretor. Então, a gente precisa escutar as dores desse diretor para a gente atender as expectativas, né, à realidade. Então, ouvir os diretores foi o nosso primeiro passo. Precisamos saber como é que foi esse ano de 2020 tão sofrido, né? Sofrido para todos nós, não só os professores, não só as escolas, nós todos, enquanto sociedade, né, fomos impactados com todos, com todo esse cenário pandêmico. Então, o nosso processo de escuta, o nosso canal de diálogo, ele está muito aberto. Vocês vejam que uma das nossas estratégias adotadas dentro da Secretaria, que já está funcionando no 3º dia de gestão, é que nós adotamos instrumentos digitalizados. O que eu quero dizer com isso? Nós conseguimos já fazer um levantamento, deve estar saindo hoje de dentro da Secretaria, a gente conseguiu fazer um questionário para fazer um levantamento da necessidade da infraestrutura das escolas. Por quê? Encerramos agora o calendário de 2020, mas queremos saber quais escolas precisam, né, fazer pequenas manutenções para que no dia 22 a gente esteja, né, com condições de infraestrutura favorável para abrir as escolas. Então, por exemplo, na reunião foi apontado que muitas escolas estão com mato alto, né, porque devido à questão do terceirizado também e à pandemia, as escolas ficaram em boa parte do tempo fechadas. Precisamos cortar a grama. Escolas que constataram que estão com problema no telhado, precisamos arrumar o telhado. O portão que não funciona. Então, vejam, são pequenos reparos que precisam ser olhados. Então, esse instrumento deve estar saindo da Secretaria entre hoje e amanhã para todos os diretores preencherem, e é em cima desses instrumentos, dessa coleta de dados, a nossa gestão está muito pautada na gestão de dados e indicadores. Todos os movimentos que nós faremos dentro da Secretaria vai ser em cima de números, né? Nós não queremos fazer uma gestão de achismos, né? A gente quer fazer uma gestão mais assertiva, e nesse sentido a gente quer considerar, então,
esse levantamento real que nós estamos fazendo dentro da Secretaria. Bom, secretária, a senhora é uma especialista em educação, está começando neste cargo agora, neste momento, está recebendo, né, uma pasta importante de uma das principais capitais do nosso país. Como a senhora recebeu a educação de Porto Alegre? Além desses problemas estruturais, no que a senhora tem analisado até agora, quais são os principais problemas e vocês pensam em alguma mudança no modelo educacional, em alguma área mais abrangente? Perfeito. Importante falar um pouco do meu currículo, né? Eu estou assumindo essa pasta, mas a minha trajetória na educação, ela tem um bom período, sim, né? Eu, inclusive, trabalhei já na Secretaria de Estado da Educação por 2 governos, né? 8 anos. Passei por algumas escolas, fiz trabalhos de consultoria em 2 prefeituras, secretarias municipais de educação. Então, assim, minha bagagem, meu conhecimento na área da educação, né? Ele é bem amplo. Uhum. E eu fui muito bem recebida pela rede municipal de Porto Alegre, que me deixa muito feliz, né? E todo o meu processo de formação, desde a pedagogia até o meu doutorado, que concluí agora no ano de 2020, o meu processo de formação ele foi todo muito pautado no diálogo. Então, essa minha experiência, mais em função de eu ser pedagoga de formação, acho que abre essa possibilidade de resgatar esse diálogo com a comunidade escolar, que é muito importante. A gente precisa escutar o que a família espera da escola, a gente precisa escutar quais são as dificuldades dos professores. Eu acho que antes de falar de qualquer mudança de proposta pedagógica, a gente precisa fazer um bom diagnóstico daquilo que está bom, né? Eu sempre costumo dizer, como pedagoga, né, e como bons diagnósticos que a gente deve fazer, vamos olhar aquilo que já funciona, vamos olhar aquilo que está dando resultado e o que está sendo bom a gente pode manter. Claro que a gente tem que buscar muita inovação, a gente precisa, né, usar mais as tecnologias, né, melhorar mais a questão do processo de ensino-aprendizagem, sair um pouco da sala de aula, né, usar outros ambientes para aprendizagem. Ou seja, mas antes de falar de mudança, eu acho que é importante a gente ver o que já funciona, né? Acho que existem vários modelos no Brasil, dentro das nossas escolas também, nas próprias escolas da rede municipal, tem professores que fazem excelentes trabalhos. Então, eu acho que é isso que a gente tem que olhar um pouquinho, né? Dar voz ao professor e tirar esses trabalhos dos muros das escolas, né? Porque, às vezes, aquela prática pedagógica fica tão restrita àquele contexto e ela não é compartilhada com todos. Então, a gente valorizar essas iniciativas são muito importantes. Perfeito. Secretária, nós sabemos da sua expertise, da sua competência, desejamos sorte nessa nova empreitada e torcemos pelo sucesso da educação em Porto Alegre, em todo o Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela gentileza da sua entrevista aqui com a gente, viu? Obrigada. Eu acho que, para finalizar, eu quero dizer, a educação melhora e todos nós ganhamos enquanto sociedade, né? E é para isso que a gente vai trabalhar, para a gente realmente ter uma educação de qualidade. Obrigada.